Comentário bíblico de Samuel. O livro de 1 Samuel é repleto de histórias fascinantes e lições valiosas. Você sabia que ele marca a transição de Israel de um sistema de juízes para a monarquia? Em 1 Samuel capítulo 8, o povo pede um rei, e Deus orienta Samuel a atender ao pedido, mesmo alertando sobre as consequências. Outra curiosidade é a história de Davi e Golias, em 1 Samuel capítulo 17, onde um jovem pastor derrota um gigante com apenas uma funda e sua fé. O livro também destaca a importância da obediência. Em 1 Samuel capítulo 15, Saul é rejeitado como rei por desobedecer a Deus, mostrando que a humildade é essencial. Além disso, a amizade entre Davi e Jonatas, em 1 Samuel capítulo 18, é um exemplo de lealdade e amor sincero, mesmo em meio a conflitos políticos. Outro detalhe interessante é a presença de mulheres corajosas, como Ana, que ora fervorosamente por um filho em 1 Samuel capítulo 1, e sua oração é atendida como o nascimento de Samuel. Essas histórias inspiram e ensinam valores atemporais, mostrando como a fé e a integridade moldam destinos. O livro de 1 Samuel faz parte dos escritos históricos do Antigo Testamento e narra a transição de Israel de um sistema de juízes para a monarquia. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Samuel, profeta e último juiz de Israel, mas partes do livro podem ter sido completadas por outros autores, como Natã e Gade, conforme mencionado em 1 Crônicas capítulo 29. Acredita-se que o texto foi escrito entre os séculos X a C, abrangendo eventos desde o nascimento de Samuel até o reinado de Saul e a ascensão de Davi. O propósito divino do livro é destacar a soberania de Deus na história de Israel, mostrando como ele orienta seu povo mesmo em meio a falhas humanas. A narrativa revela a importância da obediência a Deus, como visto na rejeição de Saul, 1 Samuel capítulo 15, e na escolha de Davi, um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 16. O livro também enfatiza que a verdadeira liderança vem da submissão à vontade divina. A transição dos juízes para a monarquia em Israel marca um período significativo na história bíblica. Durante a era dos juízes, o povo era liderado por líderes escolhidos por Deus para guiá-los em tempos de crise, como Débora, Gideão e Sansão, Juízes capítulos 4 a 16. No entanto, a instabilidade e a desobediência do povo levaram a uma demanda por um governo centralizado. Em 1 Samuel capítulo 8, os israelitas pedem um rei para serem como as outras nações. O profeta Samuel, orientado por Deus, alerta sobre as consequências dessa escolha, mas o povo insiste. Assim, Saul é ungido como o primeiro rei de Israel, 1 Samuel capítulo 10. Sua reinado, porém, é marcado por falhas, abrindo caminho para Davi, um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 16. Essa transição reflete a tensão entre a vontade humana e o plano divino, mostrando como Israel evoluiu de uma teocracia para uma monarquia, ainda sob a soberania de Deus. O livro de 1 Samuel destaca a importância da obediência a Deus e sua soberania sobre todas as coisas. A história de Samuel, Saul e Davi ilustra como Deus valoriza um coração alinhado à sua vontade. Samuel, desde criança, obedeceu ao chamado divino, 1 Samuel capítulo 3, tornando-se o líder fiel. Em contraste, Saul desagradou a Deus por sua desobediência e orgulho, 1 Samuel capítulo 15, mostrando que a rebeldia tem consequências. Já Davi, mesmo imperfeito,
Era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13. Pois buscava obedecer e se arrependia quando falhava. A soberania divina é evidente na escolha de Davi, o menor de seus irmãos, para ser rei. 1 Samuel capítulo 16, provando que Deus vê além das aparências. A mensagem central é clara: obedecer a Deus, reconhecer seu controle e cultivar um coração humilde e sincero são essenciais para uma vida que o agrada. Esses princípios permanecem relevantes, guiando-nos a confiar na sabedoria divina acima da nossa. A história de Samuel, Saul e Davi oferece lições valiosas sobre fé e suas consequências. Samuel, desde criança, foi dedicado a Deus, tornando-se um profeta e juiz fiel. Sua vida mostra a importância de ouvir e obedecer a Deus, como em 1 Samuel capítulo 3, onde ele responde ao chamado divino. Saul, escolhido como o primeiro rei de Israel, começou bem, mas sua desobediência o afastou de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, ele é repreendido por não seguir as instruções divinas, mostrando como a arrogância leva à queda. Davi, apesar de falhas, é lembrado como homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13. Sua história, como em 1 Samuel capítulo 17, destaca coragem e fé ao enfrentar Golias, mas também as consequências de seus erros, como em 2 Samuel capítulo 11. Esses personagens ensinam que a fé genuína requer humildade, arrependimento e obediência, enquanto a desobediência traz consequências graves. Suas vidas nos desafiam a buscar Deus acima de tudo. O período de 1 Samuel ocorre em uma transição crucial para Israel, entre os séculos X a C, quando o povo passava de uma organização tribal para uma monarquia centralizada. Culturalmente, Israel vivia sob forte influência dos povos vizinhos, como os filisteus e cananeus, o que gerava tensões políticas e religiosas. Os filisteus, por exemplo, dominavam tecnologicamente com armas de ferro. 1 Samuel capítulo 13, enquanto Israel ainda dependia de ferramentas mais simples. Religiosamente, era um tempo de declínio espiritual, com a corrupção do sacerdócio. 1 Samuel capítulo 2, e a escassez de revelações proféticas. 1 Samuel capítulo 3. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina, era central na identidade israelita, mas seu uso era muitas vezes manipulado. 1 Samuel capítulo 4. Nesse cenário, surgem figuras como Samuel, o último juiz, e Saul, o primeiro rei, marcando uma mudança na relação entre Deus, o povo e a liderança. A época reflete a luta entre a fidelidade a Deus e a tentação de seguir modelos pagãos. A arqueologia e a história têm revelado descobertas fascinantes que corroboram relatos bíblicos. Por exemplo, em Nínive, escavações encontraram o palácio de Senaqueribe, mencionado em 2 Reis capítulo 19, com inscrições que descrevem seu cerco a Jerusalém, confirmando o evento. Outra descoberta significativa foi o cilindro de Ciro, que registra o decreto do rei persa permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém, alinhando-se com Esdras capítulo 1. Em 1993, a estela de Teldão foi encontrada, contendo a menção mais antiga fora da Bíblia à casa de Davi, reforçando a historicidade do rei Davi. Em Lucas capítulo 3, a existência de Pôncio Pilatos foi confirmada por uma inscrição em Cesareia Marítima. Além disso, o papiro P52, datado do século I, contém fragmentos do Evangelho de João, evidenciando a antiguidade dos textos do Novo Testamento. Essas descobertas não apenas enriquecem nosso entendimento histórico,
mas também fortalecem a conexão entre os eventos bíblicos e o mundo real, oferecendo um contexto tangível para as narrativas sagradas. O livro de 1 Samuel é fundamental para entender a transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia, marcando um momento crucial na história bíblica. Ele narra a vida de Samuel, o último juiz, e a ascensão de Saul e Davi, figuras centrais do plano redentor. A escolha de Davi, um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 16, prefigura a vinda do Messias, descendente da linhagem davídica. Além disso, o livro destaca a importância da obediência a Deus, como visto na rejeição de Saul por sua desobediência, 1 Samuel capítulo 15, contrastando com a fidelidade de Davi. Essas narrativas não só moldaram a identidade de Israel, mas também influenciaram a teologia cristã, que vê em Davi um antepassado de Jesus. Mateus capítulo 1. 1 Samuel também aborda temas como soberania divina, arrependimento e liderança, oferecendo lições atemporais. Sua mensagem ressoa até hoje, lembrando que Deus age na história para cumprir seus propósitos, inclusive na redenção da humanidade.